tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, hoje é dia 28 de setembro, dia 28/9, e hoje a gente inicia mais uma semana de aula. Então, olha só, nós estamos quase finalizando o nosso terceiro bimestre. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos dar aquela revisada nos conteúdos que a gente já viu nesse volume e também conversar um pouquinho sobre os conteúdos que nós trabalhamos, ok? Então, agora eu vou te apresentar os conteúdos que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula. Olha só, em língua portuguesa a gente vai ver o que? O uso do R e do RR. Em geografia nós temos tipos de moradia. E em artes nós vamos trabalhar formas animadas, os fantoches, ok? Então vamos começar. Começando a nossa aula, você vai precisar do seu caderno. Então é importante que vocês utilizem agora o caderninho de vocês. Peguem o caderno de vocês de língua portuguesa e aí nós temos aqui, ó, o que vocês precisam fazer? Complete as palavras com R ou RR. Então, vocês vão copiar todas essas palavras, tá bom? Dá pausa no vídeo e copia todas as palavras, ok? E aí, depois que você copiar todas elas, vocês irão decidir se vocês vão utilizar o R ou RR. Lembrando que a letrinha R, ela pode ser utilizada no início da palavra, no meio da palavra ou até mesmo no final da palavra. Um exemplo é respirar. Nós temos ela no início, a letrinha R, respirar. Ela começa com R. Lá no meio, depois do meio, já para o final, a gente encontra o Ra. Ra. Respirar. Então, nós encontramos novamente a letrinha R entre uma vogal e outra, ok? Nós vamos encontrar ela também na mesma palavra, lá no final, a letrinha R, que diz respirar. Você sempre solta um ar. Então, é nesse ar é que o som do R aparece, ok? Vamos conhecer aqui as palavras que vocês vão ter que decidir se vocês vão utilizar a letrinha R ou as letrinhas RE. Olha só. Quais são? Urubu, borracha, terraço, amarelo, barriga, ferradura, jarro, amora, barata. Aqui, macarrão, farinha, cadeira, serrote, morango, garrote, bandeira, empurra, peneira e marreco. Aí nós vamos aqui, ó, do outro lado. Nós temos cachorro, terreiro, pirraça, corrida, garrafa, girafa. Aí nós temos verruga, torrada, pirulito e verdura. Então, o que vocês vão precisar? Dar pausa no vídeo para poder, ó, fazer a atividade de vocês, copiar e responder, ok? Dá pausa no vídeo aí e faz a atividade, certo? Então, olha só, tirando isso, nós vamos lembrar o quê? Que nós também trabalhamos na disciplina de língua portuguesa o uso da cedilha. Como é que a gente usa uma cedilha? Cedilha, não é? O cedilha, o sinal gráfico que a gente utiliza embaixo da letrinha C, não é isso? Então, nós vamos também trabalhar ele na próxima aula. Então, nessa aula nós vamos trabalhar o quê? O uso do R e o RE. Semana que vem, nós trabalhamos o uso do cedilha, porque isso vocês precisam lembrar, tá bom? É muito importante porque vai fazer parte da evolução de vocês na escrita e na leitura, certinho? A gente se vê na próxima aula. Tchau! Oi, pessoal!
bem com vocês? Hoje, dia 29, a gente inicia a nossa aula de Geografia. Lembrando que, qual foi o conteúdo que nós trabalhamos em Geografia? Quem é que sabe me informar? Exatamente, nós trabalhamos moradia. Então, foi um conteúdo principal das nossas atividades no volume 3, no terceiro bimestre. As atividades avaliativas também foram focadas nisso. Então, olha só, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, ó. Que materiais são usados para fazer? A gente conversou sobre quais são os tipos de materiais que a gente utiliza, né, para fazer cada tipo de moradia, cada tipo de casa. Vocês lembram que a tia Ana mostrou para vocês? Explicou para vocês do que eram feitas aquelas casas? Pois é, agora é hora de você colocar em prática. Vocês vão precisar pegar o caderno de vocês de Geografia e irão copiar isso aqui, ó. Eu quero que vocês copiem isso aqui que a tia Ana tá mostrando para vocês. Papai e mamãe, dificuldade de copiar do celular, se não conseguem transmitir na televisão, tenta copiar para eles e dá a folha para eles copiarem no caderno, tá bom? Repassa isso para eles, é muito importante que eles também treinem a escrita, ok? Então deixa eu explicar a atividade, ó. Que materiais são usados para fazer? Vocês vão aqui, ó. Letra A, uma oca. Quem é que mora na oca? Quem é? O índio, né? Então, nós já sabemos mais ou menos como é a lembrança de uma oca. Então, você vai escrever do que é feito a oca. Você vai colocar na linha ao lado. E um prédio, do que é feito? Que materiais a gente usa para fazer um prédio? Aí você também vai escrever na linha. Uma casa palafita. O que é a casa palafita? São aquelas casas que geralmente nós encontramos nas margens do rio, né? E elas são elevadas. Por quê? Devido à questão do volume de água. Caso o volume de água aumente, aí o que acontece? A casa está no alto, não ocorre, não vai acontecer da casa encher, não é isso? Então, vocês vão também escrever aqui do que ela é feita. Número 2. Escreva o nome de 2 profissionais responsáveis pela construção da moradia. Então, ó, a tia Ana já colocou na linha, tá vendo? Então, vocês vão colocar o nome de 2 profissionais que são responsáveis na construção da moradia. A gente também falou sobre isso. Quais são? Vamos já dar exemplos? A gente tem o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto, quem mais? O eletricista, encanador, quem mais? O marceneiro, não é isso? O pintor. Então, nós temos várias opções de profissão para vocês colocarem aqui o nome da profissão, ok? Simples assim, façam aí, tá bom? Os meninos vão deixar bem amplo para vocês poderem copiar. Copiem. Se está com dificuldade de enxergar, é muito importante que o papai e a mamãe escreva no papel, tá bom? E aí você escreve novamente, ok? No seu caderno. Não esqueçam que vocês precisam colocar data. Qual é a data de hoje? Dia 28, né? Dia 28 de setembro, 28/9. Não esqueçam de colocar a data, meus amores. A gente encerra por aqui nessa aula. Até a próxima. Tchau! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? A nossa aula de artes, nós vamos falar sobre as formas animadas. E aí nós temos os fantoches. Quem já viu fantoche aqui? Quem foi de vocês que já assistiu um teatro, um musical, alguma coisa que tenha a ver o envolvimento dos fantoches? O fantoche, ele é muito utilizado principalmente na forma teatral,
Por quê? Porque a intenção dele é mostrar, é como se fosse reproduzir uma cena, uma situação, não é isso? O fantoche, ele é o quê? Muitas vezes é um boneco, ele pode ser um animal, pode ser uma pessoa. O fantoche pode ser um objeto? Pode, ele também pode ser um objeto falante. Então a gente utiliza ele para contracenar, para mostrar historinhas. O que é o fantoche mesmo? Alguém sabe me dizer? Fantoche, ele é feito com meias, olha só, vocês conseguem ver aqui? Com meias. E aí, através da meia, a gente consegue caracterizar ele, ou seja, dar vida a ele da forma que a gente quer. Pode ser com cabelinhos, olhos, bocas, não é isso? Muitas vezes ele pode ser feito, como a Tiana falou, animal ou até mesmo pessoas. A gente coloca, introduz a nossa mãozinha dentro da meia e aí a gente consegue fazer os movimentos. Esses movimentos a gente dá a entender que só o fantoche está falando sozinho. Então olha só, deixa a Tiana ler uma coisa para vocês, ó. Fantoche é um boneco manipulado ou movido por uma pessoa para distrair pessoas, ou seja, para mostrar, contar historinhas. Geralmente a gente usa muito para contar histórias, tá bom? O fantoche ele pode ser um boneco, ó, lembre-se, um ser humano, um animal ou um objeto, como a tia Ana falou. Pode ser um cachorro? Pode, mas para a gente fazer um fantoche de cachorro, nós temos que utilizar as características do cachorro no fantoche, não é isso? Se você vai fazer uma... O que vocês acham que é esse aqui? Qual é a imagem desse aqui? Vocês conseguem perceber que ele tem uma língua grande? Quem é que tem língua grande? Olhinhos juntinhos e um nariz coladinho? A serpente, a cobra. Então aqui, ó, é como se fosse uma cobra. Mas ela não é verde, professora, e nem é vermelha. Não. Ela é uma cobra animal, assim, animada. Então, assim, ela tem características de uma cobra, né? Pra gente entender que ela é uma cobra, mas não necessariamente ela precisa ser igualzinha a uma cobra. Ela pode ser animada. Eu podia colocar um laço nela aqui? Sim, podia. Entendeu? Então, ela está aqui conversando. O que vocês acham que é esse animal aqui? O que vocês acham que é? Ele parece o quê? Um leão, né? A jubinha dele. Então, olha só. Nós temos vários tipos de como fazer um fantoche. Preparem-se que na semana que vem, né, na nossa próxima aula de artes, a gente vai preparar um fantoche. Então, olha só, já de antemão eu peço para vocês separarem esses materiais. É muito legal a gente usar meias grandes e coloridas. Quem tem meia grande e colorida, que só tem um par, dá pra gente utilizar, tá bom? Então, semana que vem nós vamos usar uma meia, tá bom? Para fazer os fantoches. Barbantes, aqueles barbantes peludinhos, pra gente fazer os cabelos, igual como a Joana usou para fazer o cabelo da sereia, vocês lembram? Pois é, então é importante. Quem tem esses olhinhos aqui, a gente pode estar utilizando. Aqui, ó, parece que foi feito com algodão e pintado, certo? Mas a gente pode também fazer com aqueles olhinhos que a gente encontra na papelaria. Então já vai separando aí esse tipo de material. Cola a gente vai precisar, tesoura a gente vai precisar. Então já vai separando esse material para nossa próxima semana de artes, ok? Falando agora só um pouquinho mais sobre o fantoche, a gente tem aqui um pouquinho sobre a diferença entre a marionete e o fantoche. Olha só, elas são utilizadas, são movidas, o movimento dela é através de fios, tipo linha de pescar, aquela linha transparente.
A pessoa fica escondida na sombra e ela fica utilizando palitos com cordas penduradas para poder fazer o movimento do boneco. É diferente do fantoche, porque o fantoche a gente fica movimentando as nossas próprias mãos com o boneco inserido nele, ok? Então, falando um pouquinho mais, o que a tia Ana quer? Que vocês já deixem preparado esse material. Semana que vem a gente constrói o nosso fantoche, ok? É o conteúdo do nosso livro. A gente vai entrar nos conteúdos teatrais do nosso livro de artes. Então a gente precisa olhar um pouquinho de cada arte, de cada forma de trabalhar a arte no teatro, ok? A gente se vê na próxima aula, meus amores. Tchau!